Renata, então vamos pensar um pouquinho do Brasil agora, né? A situação crítica na Argentina, de que maneira nos leva também para um caminho não muito bom? Na verdade, a situação crítica na América Latina, que ela persiste, ela nunca vai embora, ela pode servir de alerta para o Brasil. Então, eu sempre falo isso, que a gente tem que tirar dessas experiências o que deu errado, como já deu errado em muitas coisas aqui no Brasil, e o que deu errado na Argentina e em outros países, para a gente não repetir. E essa receita do populismo, infelizmente, ela é muito persistente na América Latina. Então, a Argentina pode contribuir de uma maneira negativa, primeiro na questão comercial, mas que isso já está sendo deteriorado há algum tempo, né? Não é de hoje. Então, o Brasil sempre se mobiliza em procurar outros parceiros comerciais e fazer disso não ser um grande problema, mas principalmente eu acredito em crises imigratórias, como já aconteceu com a Venezuela, né? Os estados do norte do país recebendo muitas pessoas, e são estados pobres que também já não têm condições de suprir as próprias necessidades da população, quanto mais de pessoas vindo de fora. Eu acho que isso vai acontecer, já está acontecendo no Uruguai, mas também deve vir para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina. E eu achei muito divertido o Gustavo falar sobre essa questão do dólar, porque hoje eu tenho 2 cursos, né? Um de capitalismo e socialismo, que eu exploro toda essa questão política, econômica, histórica, e outro de investimentos no exterior. E geralmente as pessoas acham que essas coisas não estão interligadas. Mas se você não entende o espectro político, econômico, histórico, você não consegue fazer boas decisões. E no Brasil, por exemplo, a gente historicamente não é um povo que investe em dólar. E na Argentina, na Venezuela, no Uruguai, esse povo sempre investiu em dólar, sempre tirou dinheiro do país por ser historicamente, economicamente e politicamente instável. Então, entender sobre todas essas coisas, política, economia, história, está tudo interligado, não tem jeito. É no Cursology? Na Cursology, exatamente. Legal. Eu acho que, voltando um pouquinho à história do Chile, né, porque acho que talvez as coisas sejam um pouco mais complexas quando a gente fala só de populismo, ou de direita ou esquerda, lembrando que o populismo existe, o populismo pode ser de direita ou de esquerda, ele não é de um lado só, mas voltando à história do Chile, que eu acho que serve bem como governo, como exemplo, né, vocês falaram do alto índice de desenvolvimento humano, de renda per capita, do crescimento do Chile, é verdade, é uma das economias mais estáveis da América Latina, e mesmo assim quase 80% votaram por uma nova Constituição e uma nova Assembleia Constituinte pela primeira vez na história com uma paridade. A primeira Constituição a ser escrita com uma paridade de homens e mulheres também é muito importante. E outra coisa é que o Chile foi um laboratório do liberalismo na época dos Chicago Boys, que vem dos Estados Unidos na década de 60 e 70, e tem a Constituição chilena em 1980, ainda um resquício da ditadura, um entulho da ditadura militar do Augusto Pinochet, que tem essa raiz liberal e, de alguma forma, também não deu conta de atender anseios por mais investimento em saúde, em educação, aposentadoria, um grave problema dessa mesma geração do Pinochet que agora está se aposentando, normalmente com 30% ou 40% do salário da ativa, abaixo de um salário mínimo, abaixo dos $400 no Chile. Então, você tem um caldeirão ali social que eclodiu, essa grande onda de manifestações e protestos que a gente viu no ano passado. Então, o que me interessa entender aqui, Renata, Gustavo, é a formação histórico-cultural da América Latina, que levou a explosões em vários países desse tipo, e mesmo numa economia aparentemente estável como o Chile, ela pode encobrir demandas sociais e uma desigualdade social muito grande. Então, até que ponto o liberalismo, só o liberalismo, é a resposta para todos esses problemas? Não foi no Chile. Bom, primeiro, em relação à desigualdade, eu sempre repito isso, né? Desigualdade não é pobreza. Então, se você pega a desigualdade da Etiópia, é muito menor do que nos Estados Unidos, mas o PIB da Etiópia o PIB dos Estados Unidos é 8.000% maior do que na Etiópia. Lógico que são extremos, né, que eu estou pegando aqui, mas isso significa que necessariamente desigualdade não significa pobreza. Na verdade, é natural que, em alguns casos, quando o país está enriquecendo, que exista esse gap, mas se as classes mais baixas conseguem subir numa velocidade igual ou maior até do que os ricos, isso não é um problema. Como eu falei, o Chile é um dos países que tem maior mobilidade social, na verdade, que mais tem mobilidade social dentre os países da OCDE, que são países um pouco mais desenvolvidos, ou pelo menos que têm políticas mais nesse sentido do desenvolvimento. Tem aposentados que morrem pobres, Não, né, mas a questão dos aposentados é um ponto interessante, porque para a gente fazer a comparação, você falou de 30% mais ou menos que eles receberiam do salário, do salário da ativa. Essa é a mesma faixa faixa de recebimento de aposentadoria dos Estados Unidos e de outros países desenvolvidos, e tem a ver com o tipo de arrecadação que é feito. Então, no Brasil, a gente tem 11%
do trabalhador e mais 20% pago pelo empregador. Que é o modelo de repartição, né? Isso, lá é o modelo de capitalização, só que ele é de 10% somente. Então, a contribuição do trabalhador chileno ela é muito baixa, é de apenas 10%. Então, obviamente que numa conta, a conta não iria fechar de ter mais do que 30%, lá é 34%, na verdade, está dentro das faixas de países desenvolvidos de aposentadoria. Mas os chilenos estão pedindo mais Estado, né? É Mas isso que eles estão pedindo com uma nova mais Constituição. Estado porque, infelizmente, a América Latina tem essa cabeça de que o Estado vai resolver os problemas, quando, na verdade, o maior criador de desigualdade é o Estado. Um exemplo que eu te falo, quando você tem expansão monetária, você gera inflação naturalmente, seja de ativos ou seja dos preços no geral. Inflação é a pior coisa que pode acontecer para o mais pobre, é como se fosse um imposto invisível. E isso é um gerador de desigualdade imensa. E quando existe expansão monetária, quem absorve o dinheiro primeiro são as camadas mais altas da população e depois os preços vêm se ajustando, digamos assim, até o mais pobre. Isso só um exemplo. Então, assim, é óbvio que a gente tem que discutir diversos tipos de políticas, mas o problema não é o liberalismo, o problema é essa questão do populismo das pessoas sempre quererem mais Estado, achando que isso Renata, vai resolver os problemas. Se a gente for olhar, gente, o mundo real, peraí, me digam quais são os países mais desenvolvidos do mundo? Que tipo de política eles têm? Que tipo de economia eles têm? Todas Onde liberais. foi que esse Estado enorme... Todas liberais. Desculpa, eu sempre tenho esse discurso. O Estado tutor, pai de todos, fomentador de crescimento e desenvolvimento. Onde foi que esse Nos Estado países deu certo? escandinavos, você tem um Estado Desculpa, muito eles maior. são social-democratas, já falamos sobre isso. Eles se desenvolveram, enriqueceram entre 1870 e 1970, baseados em livre mercado. Sim. Eles têm ambientes de negócios livres. Não tem nada a ver com socialismo, Claro, o Estado é cada enorme. região tem suas não tem nada a peculiaridades. ver. Ninguém Então tá não falando cite em os países nórdicos, não tem nada. Esse Ninguém exemplo tá não falando serve. em A Renata já falou sobre socialismo. Não, mas a questão Mas o dos Estado, países Eu só tô Estado, tentando analisar o o que está Estado, acontecendo no Chile. nos Acho países que é difícil a gente nórdicos, fazer eles esse têm, juízo primeiro, de são valor. países pequenos, com infraestrutura toda montada, eles não precisam de investimentos em infraestrutura, não precisam. Eles têm riqueza suficiente para bancar, durante um tempo, políticas sociais. Durante quanto tempo poderão manter essas políticas Já sociais? estão revendo A gente tem isso, modelos né? de desenvolvimento Não sei. Já econômicos estão revendo diferentes. isso. Na Europa é com a presença maior do Estado, em vários países europeus, como a França, por exemplo. Nos Estados Unidos é outro, com menor A França presença é um país do Estado. que vai Mas ladeira isso não abaixo. quer dizer que não existam problemas em todos esses modelos de Não desenvolvimento existe econômico. nenhum É só sistema isso. perfeito, né? Nos Estados Unidos, por Não exemplo, o existe. sistema de saúde é um grande tema de Não existe campanha. esse Foi na sistema eleição perfeito, do Obama existem e erros em continua todos, agora. mas um exemplo que eu sempre gosto de dar é o da Estônia, eu até falo dele no meu curso, rapidamente, só A falar Gustavo já sobre, está com o sobre a dedinho em Estônia. pé, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra aí. É difícil quando a pessoa não está aqui, É, né? Que a gente fica deixa. mais difícil. Desculpa, Gustavo, mas rapidamente, só para falar da Estônia, que é um exemplo que eu gosto muito, que é um ex-estado soviético que estava completamente dependente da Rússia, economicamente falando, comercialmente falando, quando foi levantada a cortina de ferro em 1991. E aí o primeiro-ministro que assumiu era um entusiasta do liberalismo, leitor de Milton Friedman, e começou a aplicar essas políticas. E hoje a Estônia é o 10º país mais livre do mundo e em apenas 30 anos eles conseguiram deixar a economia uma das mais prósperas do mundo, é o PIB per capita o dobro do Brasil. É lógico que tem peculiaridades em regiões, mas os mercados mais livres, que deixaram a economia mais livre, o cidadão mais livre, as empresas mais livres, no mundo inteiro são histórico de sucesso.